Meu nome é Helena, e durante 15 anos eu fui conhecida apenas como a esposa do Ricardo. 15 anos sendo apresentada em festas, jantares e eventos como só a esposa, como se eu não tivesse nome, profissão ou identidade própria. 15 anos engolindo a humilhação em silêncio, sorrindo educadamente enquanto por dentro eu morria um pouco a cada vez. Mas na festa de fim de ano da empresa do meu marido, em dezembro de 2023, algo aconteceu que mudou tudo para sempre. Começou uma situação com a humilhação mais profunda que eu já havia sentido, e terminou com uma reviravolta que ninguém esperava, nem mesmo eu. Se você já se sentiu invisível no seu próprio casamento, se já foi subestimada por pessoas que deveriam te valorizar, ou se simplesmente acredita que todo mundo merece reconhecimento pelo que realmente é, então você precisa ouvir esta história, porque o que aconteceu naquela noite não apenas salvou o meu casamento, salvou a minha própria identidade. Se você conhece alguma mulher que já foi subestimada, ou se você mesmo já passou por isso, deixe um like neste vídeo. E se você quer saber como uma simples apresentação em uma festa se transformou na maior lição de humildade que uma empresa já recebeu, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta história vai te mostrar que às vezes as pessoas mais importantes são exatamente aquelas que passam despercebidas. Mas para entender completamente o impacto do que aconteceu, naquela noite, preciso voltar ao início e contar como me tornei só a esposa. Conheci Ricardo em 2008, quando eu tinha 28 anos e estava terminando minha residência em cardiologia no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele era engenheiro civil, trabalhava em uma construtora média e tinha acabado de ser promovido a gerente de projetos. Nos conhecemos em um café perto do hospital, onde eu costumava estudar nas poucas horas livres que tinha. Ricardo era charmoso, genuinamente interessado na minha carreira. E parecia, durante nosso namoro, ele sempre perguntava sobre meus casos, sobre os procedimentos que eu estava aprendendo, sobre meus planos para o futuro. Ele dizia que admirava minha dedicação e que se sentia orgulhoso de namorar uma médica. Nos casamos em 2010, logo depois que terminei minha residência. A cerimônia foi linda e eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Ricardo havia conseguido um emprego melhor em uma empresa de engenharia maior, construtora Millennium, e eu havia sido aceita para uma especialização em cirurgia cardíaca no Instituto do Coração. Os primeiros anos foram bons. Éramos um casal jovem, ambicioso, cada um construindo sua carreira. Ricardo crescia rapidamente na empresa, assumindo projetos cada vez maiores, e eu me especializava em procedimentos complexos, ganhando reconhecimento entre meus colegas. Mas foi por volta de 2013 que comecei a notar uma mudança sutil no comportamento do Ricardo. Ele havia sido promovido a diretor de projetos e começou a frequentar eventos sociais da empresa com mais frequência. E foi nesses eventos que percebi como ele me apresentava às pessoas. Esta é a Helena, minha esposa, ele dizia, sem nunca mencionar que eu era médica, que trabalhava no INCOR, que estava me especializando em cirurgia cardíaca. Era sempre apenas minha esposa, como se essa fosse minha única função na vida. No início, achei que era apenas um esquecimento. Afinal, em eventos sociais, as pessoas não necessariamente querem falar sobre trabalho, mas com o tempo, percebi que era um padrão. Ricardo nunca mencionava minha profissão, nunca falava sobre meus sucessos, nunca me incluía nas conversas sobre carreira. Quando eu tentava me apresentar como médica, ele rapidamente mudava de assunto, ou me interrompia com algum comentário sobre como eu estava sempre falando de trabalho. Gradualmente, aprendi a ficar quieta, a sorrir e acenar. Ricardo, a ser apenas em 2015, a esposa quando fui aceita para um fellowship em cirurgia cardíaca pediátrica nos Estados Unidos, uma oportunidade incrível que apenas os melhores profissionais conseguem, Ricardo não demonstrou o entusiasmo que eu esperava. É uma boa oportunidade, ele disse, mas você tem certeza de que vale a pena? Eu estou crescendo muito na empresa, e seria bom ter você aqui para me apoiar. Além disso, estamos pensando em ter filhos, não é? A verdade é que não estávamos pensando em ter filhos. Pelo menos eu não estava. Minha carreira estava decolando, e eu tinha sonhos e ambições que queria realizar. Mas Ricardo havia plantado a semente da dúvida, e eu comecei a questionar se deveria mesmo aceitar o fellowship. Acabei recusando a oportunidade. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas na época achei que estava fazendo a coisa certa pelo nosso casamento. Ricardo ficou visivelmente aliviado, e me agradeceu por colocar nossa família em primeiro lugar. Mas a família que ele mencionava nunca veio. Sempre havia uma desculpa. Ele estava muito ocupado com um projeto importante, a empresa estava passando por uma reestruturação, não era o momento certo. E enquanto isso, eu continuava trabalhando, salvando vidas,
me especializando, mas sendo apresentada apenas como a esposa. Com o passar dos anos, a situação só piorou. Ricardo foi promovido a diretor-geral da construtora Millennium em 2018 e com isso veio um aumento significativo nos eventos sociais e compromissos profissionais, jantares com clientes, festas da empresa, inaugurações de obras. Eu estava sempre presente, sempre sorrindo, sempre sendo só a esposa. O que mais me doía era ver como as outras esposas eram tratadas. A esposa do diretor financeiro era advogada, e todos sabiam disso. A esposa do diretor comercial era arquiteta e frequentemente participava das conversas sobre projetos. Mas eu, cardiologistas mais respeitadas do INCOR, que havia me tornado apenas uma das... A Helena, esposa do Ricardo. Em 2019, aconteceu algo que me marcou profundamente. Estávamos em um jantar com investidores internacionais, e um dos convidados passou mal durante a sobremesa. O homem, de cerca de 60 anos, começou a sentir dores no peito e dificuldade para respirar. Era claramente um infarto. Imediatamente me levantei para ajudar, mas Ricardo me segurou pelo braço. Ricardo, Helena, eu sou médica. Deixa os médicos cuidarem disso. Tentando me soltar, ele disse. Não aqui, não agora. Você vai causar uma cena. Enquanto isso, o homem estava claramente em sofrimento e ninguém sabia o que fazer. Finalmente, me soltei do Ricardo e corri para ajudar. Fiz os primeiros socorros, orientei alguém a chamar o SAMU e mantive o paciente estável até a chegada da ambulância. Mais tarde soube que o homem havia sobrevivido e se recuperado completamente, em grande parte devido aos cuidados imediatos que recebeu. Mas Ricardo estava furioso comigo. Você me envergonhou, ele disse no carro, voltando para casa. Todos ficaram olhando, pensando que minha esposa é uma exibida que quer aparecer. Ricardo, eu salvei a vida de um homem. Você causou uma cena desnecessária. Tinha gente qualificada lá que poderia ter cuidado da situação. Eu sou qualificada. Eu sou cardiologista. Em casa, Helena. Lá você é cardiologista. Aqui, você é minha esposa. Semanas. Essa frase ecoou na minha cabeça. Lá você é cardiologista. Aqui, você é minha esposa. Como se eu fosse duas pessoas diferentes. Como se minha identidade profissional fosse algo que eu deveria esconder quando estava ao lado dele. A partir daquele dia, comecei a questionar seriamente meu casamento. Será que Ricardo realmente me amava? Ou amava apenas a ideia de ter uma esposa bonita e bem educada para acompanhá-lo em eventos? Será que ele se sentia ameaçado pelo meu sucesso profissional? Pandemia, as coisas ficaram ainda mais tensas. Eu estava na linha de frente, trabalhando longas horas no hospital, lidando com casos críticos de Covid-19. Era um período extremamente estressante e desafiador, mas também gratificante, porque eu sabia que estava fazendo a diferença. Ricardo, por outro lado, estava trabalhando de casa e parecia ressentido com o fato de eu estar sempre no hospital. Ele reclamava que eu não tinha tempo para ele, que nossa casa estava sempre vazia, que ele se sentia negligenciado. Você se importa mais com seus pacientes do que comigo, ele disse durante uma discussão particularmente intensa. Ricardo, eu estou salvando vidas. Estamos no meio de uma pandemia. E eu, não sou importante? Nosso casamento não é importante? Era impossível fazê-lo entender que meu trabalho não era apenas uma carreira, era uma vocação, que eu não podia simplesmente desligar e fingir que não havia pessoas dependendo de mim. Quase destruiu nosso casamento. Em 2021, eu havia sido convidada para apresentar um paper sobre técnicas inovadoras em cirurgia cardíaca pediátrica em um congresso internacional em Miami. Era uma honra enorme. Apenas os profissionais mais respeitados da área recebiam esse tipo de convite. Quando contei para Ricardo, esperava que ele ficasse orgulhoso, que me apoiasse. Em vez disso, ele ficou visivelmente irritado. Miami. Quando? No final de novembro. São apenas 4 dias. Sabe que Helena, a festa de fim de ano da empresa é no final de novembro. É o evento mais importante do ano para mim. Ricardo, este congresso é uma oportunidade única. Profissionais do mundo inteiro vão estar lá. E a festa da empresa é uma oportunidade única para mim. O presidente da holding vai estar lá. É a chance de eu conseguir a promoção para diretor executivo. Você não pode ir sozinho? Como vai parecer se eu aparecer sem minha esposa? Vão pensar que temos problemas no casamento. Ou vão pensar que sua esposa tem uma carreira própria e compromissos profissionais. Helena, seja razoável. Você pode apresentar papers a qualquer momento. Esta promoção pode mudar nossa vida. Nossa vida ou sua vida? A discussão se estendeu por semanas. Ricardo usou todos os argumentos possíveis, que eu estava sendo egoísta, que não me importava com nosso futuro, que estava colocando minha carreira acima do nosso casamento. Ele até sugeriu que eu estava passando por uma fase que logo voltaria ao normal.
No final, mais uma vez, cedi. Recusei o convite para o congresso e fui à festa da empresa. Passei a noite inteira sorrindo e sendo apresentada como a esposa do Ricardo, enquanto por dentro eu morria um pouco mais. Ricardo conseguiu a promoção. Tornou-se diretor executivo da construtora Millennium, com um salário substancialmente maior e ainda mais responsabilidades. Ele estava eufórico, e eu deveria estar feliz por ele. Profundo. Mas tudo o que sentia Naquela era um noite, vazio. Deitada na cama ao lado do meu marido, que roncava satisfeito, tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo assim. Não podia continuar sendo apenas a esposa. Eu era Helena Carvalho, cardiologista, especialista em cirurgia cardíaca pediátrica, uma profissional respeitada que salvava vidas todos os dias. E era hora de Ricardo e todos os outros reconhecerem isso. Durante 2022 e 2023, não que ela tivesse desaparecido silenciosamente para reconstruir. Eu continuava sendo uma excelente médica, mas eu havia permitido que ela fosse eclipsada pela sombra do meu marido. Comecei a aceitar mais convites para palestras e congressos, mesmo quando Ricardo reclamava. Publiquei artigos em revistas médicas internacionais. Assumi a coordenação de um programa de cirurgia cardíaca pediátrica no INCOR. Gradualmente, meu nome começou a ganhar reconhecimento não apenas no Brasil, internacionalmente. Em março de 2023, recebi um convite que mudaria tudo. A Organização Mundial da Saúde estava formando um comitê internacional para desenvolver novos protocolos de cirurgia cardíaca pediátrica em países em desenvolvimento. Eles queriam que eu fosse a representante da América Latina. Era uma posição de prestígio imenso. Apenas 12 médicos no mundo inteiro foram escolhidos para este comitê. Significava viagens regulares para Genebra, afetariam milhões de crianças ao redor do mundo, e reconhecimento como uma das principais autoridades mundiais na minha área. Desta vez, não pedi permissão para Ricardo, simplesmente aceitei. Quando contei para ele, a reação foi previsível. Helena, isso é loucura. Você vai ficar viajando o tempo todo. Como vamos manter nosso casamento? Da mesma forma que mantemos quando você viaja a trabalho. É diferente. Meu trabalho sustenta nossa família. Meu trabalho também sustenta a nossa e salva vidas. Mas você não precisa desse reconhecimento todo. Você já é uma médica respeitada. Não preciso? Ou você não quer que eu tenha? Essa pergunta o deixou sem resposta. E foi nesse momento que percebi que minha suspeita estava correta. Ricardo não se sentia apenas desconfortável com meu sucesso. Ele se sentia ameaçado por ele. Durante os meses seguintes, nossa relação ficou tensa. Ricardo fazia comentários sarcásticos sobre minhas viagens importantes, carreira internacional. E ele começou a me apresentar como minha esposa, que agora se acha muito importante. Uma frase que me cortava como uma faca. Mas eu estava determinada a não recuar desta vez. Participei das reuniões em Genebra, contribuí para o desenvolvimento dos novos protocolos e comecei a ganhar reconhecimento internacional. Meu nome apareceu em publicações médicas importantes e comecei a receber convites para palestras ao redor do mundo. Em novembro de 2023, semanas antes da festa de fim de ano da construtora Millennium, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era uma quinta-feira à tarde. E eu estava no meu consultório no INCOR quando minha secretária me informou que havia uma ligação internacional urgente. Do outro lado da linha estava Dr. James Morrison, diretor médico da Fundação Gates. Doutora Carvalho, ele disse em inglês, espero que esteja bem. Estou ligando para fazer um convite muito especial. A Fundação Gates estava lançando uma iniciativa global para combater doenças cardíacas congênitas em crianças de países em desenvolvimento. Eles haviam escolhido 5 médicos no mundo inteiro para liderar este projeto e queriam que eu fosse a coordenadora geral. Doutora Carvalho, seu trabalho no comitê da OMS tem sido excepcional. Suas inovações em técnicas cirúrgicas de baixo custo têm o potencial de salvar milhões de vidas. Queremos que você lidere esta iniciativa. O projeto envolveria um investimento inicial de $500 milhões, a criação de centros de excelência em cirurgia cardíaca pediátrica em 20 países e o treinamento de milhares de médicos. Era, sem exagero, o projeto mais importante da minha carreira. Há apenas uma condição, Dr. Morrison continuou. Precisamos de uma resposta até o final desta semana. O anúncio oficial será feito na próxima segunda-feira e queremos ter certeza de que você está comprometida com o projeto. Aceitei imediatamente. Como poderia recusar de impactar a vida de milhões de crianças ao redor do mundo? Quando cheguei em casa naquela noite, Ricardo estava assistindo televisão na sala. Sentei ao lado dele,
Respirei fundo e contei sobre a ligação. Sua reação foi ainda pior do que eu esperava. Helena, você está louca? Você nem me consultou. Ricardo, era uma oportunidade única. Eu não podia deixar passar. E nosso casamento? E nossa vida aqui? Nosso casamento vai continuar morando em São Paulo. E nossa vida trabalhando aqui também. No INCOR. Eu vou apenas viajar mais para coordenar o projeto. Viajar mais? Helena, você já mal fica em casa. Eu fico em casa tanto quanto você. A diferença é que quando você viaja, é para construir nosso futuro. Quando eu viajo, é abandono. É diferente, e você sabe disso. Por que é diferente, Ricardo? Porque seu trabalho é mais importante que o meu. Porque eu sou o homem da casa. A frase saiu da boca dele antes que pudesse se ir. Ficamos os dois em silêncio, o peso das palavras pairando no ar entre nós. Então é isso, eu disse finalmente. Você não me vê como uma parceira. Você me vê como um acessório. Helena, não é isso. É exatamente isso, Ricardo. Durante 15 anos, você me apresentou como só a esposa porque é assim que você me vê. Não como Helena Carvalho, a cardiologista. Não como Helena Carvalho, a mulher que salva vidas. Apenas como a esposa do Ricardo. Quartos separados pela primeira vez em nosso casamento. Dormimos em... A festa de fim de ano da construtora Millennium estava marcada para o sábado, 16 de dezembro de 2023. Era sempre um evento grandioso, realizado no Salão Nobre do Clube Hípico de São Paulo, com mais de 300 convidados entre funcionários, clientes, fornecedores e investidores. Durante a semana que antecedeu a festa, Ricardo e eu mal conversamos. Ele estava claramente nervoso com o evento. Era sua primeira festa como diretor. Ele queria causar uma boa impressão. Eu, por outro lado, estava me preparando mentalmente para mais uma noite sendo apresentada como só a esposa. Na sexta-feira, véspera da festa, Ricardo tentou uma reconciliação. Helena, ele disse durante o jantar, sei que as coisas têm estado tensas entre nós, mas amanhã é uma noite muito importante para mim. Você pode, por favor, apenas ser minha esposa amanhã à noite? Dizer. Não falar sobre trabalho. Eu sempre sou sua esposa, Ricardo. Não tentar se promover. Você sabe o que quero. Apenas ser a Helena que eu me casei. A Helena que você se casou era uma médica ambiciosa, com sonhos e objetivos próprios. Helena, por favor, uma noite. É tudo que peço. Olhei para o homem com quem havia compartilhado 15 anos da minha vida. Ele parecia genuinamente desesperado, e uma parte de mim ainda o amava, apesar de tudo. Está bem. Um vestido azul marinho elegante. Uma noite. Fiz cabelo e maquiagem no sábado e me preparei mentalmente para mais uma noite de invisibilidade. Chegamos ao Clube Hípico às 19h30. O salão estava lindamente decorado, com luzes douradas e arranjos florais elaborados. Os convidados já estavam chegando, e Ricardo imediatamente começou a circular, cumprimentando clientes e colegas. E como sempre, me apresentava da mesma forma. Esta é a Helena, minha esposa. Durante a primeira hora, small talk sobre o tempo e os arranjos florais. E assenti quando as pessoas falavam sobre os projetos da empresa. Era o papel que havia desempenhado centenas de vezes antes. Mas então, por volta das 21h, algo aconteceu que mudaria tudo. Estávamos conversando com um grupo de investidores japoneses, quando um dos homens, Sr. Tanaka, começou a se sentir mal. Ele estava suando excessivamente e reclamando de dores no peito. Médicos entraram em clássicos de um infarto. Mas antes que pudesse me mover, imediatamente, Ricardo me segurou pelo braço. Instintos, exatamente como havia feito 4 anos antes. Helena, não, ele sussurrou. Não aqui, mas desta vez eu não hesitei. Me soltei do Ricardo e me aproximei do Sr. Tanaka. Senhor, o senhor está sentindo dores no peito? Perguntei em inglês. Sim, ele respondeu claramente em pânico. Dói muito. Eu sou médica. Ambulância. Vou ajudá-lo. E comecei os primeiros socorros. Rapidamente avaliei seus sinais vitais. O Sr. Tanaka estava claramente tendo alguém a chamar uma... E cada segundo era crucial. Enquanto trabalhava, ouvi Ricardo atrás de mim, tentando explicar a situação para os outros convidados. Desculpem o transtorno, ele dizia. Minha esposa está apenas... Ela acha que pode ajudar. Ela acha que pode ajudar? Disse uma voz feminina que eu não reconheci. Quem é ela? É só minha esposa, Ricardo respondeu. No estômago. E essas palavras eu não podia me atingiram como um soco. O Sr. Tanaka precisava de mim. Continuei trabalhando, mantendo-o estável, monitorando seus sinais vitais, tranquilizando-o em inglês e japonês básico que havia aprendido durante minhas viagens. Quando os paramédicos chegaram, fiz um briefing completo sobre o estado do paciente e os procedimentos que havia realizado. Eles me agradeceram profissionalmente e levaram o Sr. Tanaka para o hospital. Quando me virei, percebi que toda a festa havia... Centenas de pessoas estavam olhando para mim, e o silêncio era ensurdecedor. Foi então que uma mulher se aproximou de mim. Era elegante, de cerca de 50 anos, e havia algo familiar nela. Desculpe, ela disse, mas você é a doutora Helena Carvalho?
Meu coração parou. Alguém havia me reconhecido. Sim, respondi hesitantemente. Eu sou doutora Patrícia Yamamoto, diretora médica do Hospital Sírio-Libanês. Projeto Eu a conheço da de Fundação reputação. Gates, não é? Você é a O silêncio no cardiologista salão que se está aprofundou. coordenando o novo. Podia sentir todos os olhos em mim, incluindo os de Ricardo, que estava pálido como um fantasma. Sim, respondi, encontrando minha voz. Sou eu. Meu Deus, disse outro homem se aproximando. Você é a doutora Helena Carvalho que desenvolveu a técnica de cirurgia cardíaca minimamente invasiva para crianças. Eu li seu paper na New England Journal of Medicine. É um trabalho revolucionário. As pessoas começaram a se aproximar. Como se uma represa. Médicos que estavam na festa me reconheceram. Empresários que haviam lido sobre meu trabalho em jornais internacionais. Até mesmo alguns dos funcionários da construtora Millennium sabiam quem eu era. Doutora Carvalho, disse uma mulher jovem. Minha filha foi operada pela senhora no INCOR há 2 anos. A senhora salvou a vida dela. Doutora, disse um homem mais velho. Meu neto nasceu com uma cardiopatia congênita. Disseram que não havia esperança. Mas então, encontramos seu trabalho sobre técnicas inovadoras. Ele foi operado usando seu protocolo. E hoje é uma criança normal. As histórias continuaram chegando. Pacientes que eu havia operado, famílias que eu havia ajudado, profissionais que conheciam meu trabalho. Em 15 minutos eu havia passado de só a esposa para o centro das atenções da festa. E Ricardo estava parado no canto do salão, observando tudo com uma expressão de choque. O que aconteceu a seguir foi ainda mais surreal. Dr. Patrícia Yamamoto pegou o microfone do DJ e pediu a atenção de todos. Senhoras e senhores, ela disse, gostaria de aproveitar este momento para apresentar adequadamente uma pessoa muito especial que está aqui conosco esta noite. O salão ficou em silêncio total. Esta é a doutora Helena Carvalho, uma das cardiologistas pediátricas mais respeitadas do mundo. Ela é coordenadora do Comitê Internacional da OMS para cirurgia e acaba de ser nomeada para liderar o maior projeto de saúde infantil da história da Fundação Gates. Aplausos começaram a ecoar pelo salão. Doutora Carvalho desenvolveu técnicas cirúrgicas que já salvaram milhares de vidas ao redor do mundo. Seu trabalho é estudado em universidades de Harvard a Tóquio. E hoje à noite, ela acabou de salvar a vida do Sr. Tanaka com sua expertise e rapidez de ação. Os aplausos se intensificaram. É uma honra Gostaria de pedir que ela diga algumas palavras. Todas as cabeças se viraram para mim. Podia ver Ricardo no canto do salão. Sua face uma mistura de orgulho, vergonha e confusão total. Peguei o microfone com mãos trêmulas. Obrigada, comecei, minha voz ecoando pelo salão. É estranho ser apresentada pelo meu nome e profissão. Durante 15 anos, nesta festa e em muitas outras, fui apresentada apenas como a esposa. E durante muito tempo, mas esta noite me lembrou de algo importante. Podia sentir a tensão no... Todos nós somos mais do que apenas nossos relacionamentos. Somos indivíduos com talentos, sonhos e contribuições únicas para o mundo. E todos merecemos ser reconhecidos pelo que realmente somos. Olhei diretamente para Ricardo. Sou cardiologista há 15 anos. Salvei centenas de vidas. Desenvolvi técnicas que são usadas ao redor do mundo. E sim, também sou esposa. Mas uma coisa não anula a outra. Quando entreguei o microfone de volta, os aplausos foram ensurdecedores. As pessoas se aproximaram para conversar comigo. Queriam saber sobre meu trabalho, sobre o projeto da Fundação Gates, sobre minhas técnicas cirúrgicas. Pela primeira vez em 15 anos, em um evento social, eu era vista como Helena Carvalho, a pessoa, não apenas como um acessório de alguém. A festa continuou até tarde, mas Ricardo e eu saímos por volta da meia-noite. O caminho de volta para casa foi feito em silêncio absoluto. Eu podia sentir a tensão emanando dele, mas não sabia o que esperar. Quando chegamos em casa, Ricardo foi direto para a sala e se serviu de um uísque. Eu me sentei no sofá, ainda processando tudo o que havia acontecido. 15 anos, ele disse finalmente sem me olhar. O quê? 15 anos eu te apresentei como minha esposa, e você nunca me corrigiu. Eu tentei, Ricardo. Várias vezes. Você sempre mudava de assunto ou me dizia para não causar uma cena. Se tornado, eu não sabia que você tão era importante, que você tinha tão reconhecida, tão respeitada. Ele finalmente me olhou e vi lágrimas em seus olhos. Helena, eu me sinto um idiota. Você deveria se sentir. Todos aqueles anos eu pensei que estava te protegendo. Me protegendo de quê? Não sei. De pessoas que poderiam te julgar, te criticar. Eu pensei que se você ficasse quieta, se não chamasse atenção, seria mais fácil para você. Um longo momento. Ou seria mais fácil para você, talvez, admitiu finalmente. Ele ficou em silêncio talvez eu tivesse medo de que se as pessoas soubessem o quão incrível você é, elas se perguntariam o que você estava fazendo comigo. Ricardo, é verdade, Helena.
Você é brilhante, talentosa, reconhecida mundialmente. E eu sou apenas um engenheiro que constrói prédios. Você não é apenas nada, Ricardo. Você é um profissional competente, um líder respeitado. Mas isso não te dá o direito de diminuir quem eu sou. Sinto muito por todos esses anos, por todas as vezes que te apresentei como só a esposa, por todas as oportunidades que te fiz perder. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Você sabe o que mais me doeu esta noite? Perguntei. O quê? Quando aquela mulher perguntou quem eu era e você respondeu, é só minha esposa. Mesmo depois de me ver salvando a vida de um homem, mesmo vendo minha competência médica em ação, você ainda me reduziu a só a esposa. Eu estava nervoso, confuso. Helena, você estava sendo você mesmo, Ricardo. O homem que durante 15 anos me viu como um acessório, não como uma parceira. Passamos o resto da noite conversando. Ricardo chorou, se desculpou, prometeu que mudaria. E uma parte de mim queria acreditar nele. Afinal, havíamos construído uma vida juntos. Tínhamos história, momentos bons. Mas outra parte de mim sabia identidade que algumas coisas não podem ser de ser vista como menos do que eu realmente era, de ser diminuída. Isso deixa marcas profundas. De ter minha... Ricardo, eu disse quando o sol começou a nascer. Eu te amo. Sempre vou te amar. Mas não posso continuar sendo só a esposa. Você não vai ser. Eu prometo. A partir de agora vou te apresentar como doutora Helena Carvalho, minha esposa. Vou falar sobre seu trabalho, seus sucessos. Não é só sobre como você me apresenta, Ricardo. É sobre como você me vê. Eu posso mudar. Sobre respeito. Talvez você possa, mas eu também mudei. Estes últimos anos, especialmente os últimos meses, me fizeram perceber quem eu realmente sou. E eu não posso voltar a ser a mulher que aceita ser diminuída. O que você está dizendo? Estou dizendo que precisamos de um tempo. Eu vou me mudar para o apartamento que comprei no ano passado. Vamos fazer terapia de casal, trabalhar em nossos problemas e ver se conseguimos construir um relacionamento baseado em respeito mútuo. E se não conseguirmos, então pelo menos tentamos. Hoje, 6 meses após aquela festa que mudou tudo, posso dizer que minha vida está completamente diferente. O projeto da Fundação Gates está em pleno andamento e já estabelecemos centros de cirurgia cardíaca pediátrica em 8 países. Salvamos mais de 200 vidas só nos primeiros 6 meses. Meu trabalho ganhou reconhecimento internacional ainda maior. Fui capa da revista Time como uma das influentes 100 pessoas mais. Recebi convites para palestrar em Harvard, Oxford e na Sorbonne. Meu nome não é mais um segredo. É uma marca reconhecida mundialmente. E Ricardo? Ricardo e eu estamos fazendo terapia de casal há 5 meses. Não é fácil. 15 anos de padrões comportamentais não mudam da noite para o dia. Mas ele está tentando. Genuinamente tentando. Na semana passada, fomos juntos a um evento médico onde eu era a palestrante principal. Quando alguém perguntou quem ele era, Ricardo respondeu: eu sou o Ricardo, marido da doutora Helena Carvalho. Foi a primeira vez em 15 anos que ele se identificou em relação a mim, em vez de me identificar em relação a ele. Ainda não voltamos a morar juntos. Ainda estamos trabalhando em nossa comunicação, em nosso respeito mútuo, em nossa parceria. Mas pela primeira vez em anos, tenho esperança de que possamos construir algo novo e melhor. Se há uma coisa que aprendi com toda essa experiência, é que nunca devemos ser diminuídos por ninguém, nem mesmo por pessoas que amamos. Todos nós temos valor, todos temos contribuições únicas para o mundo, e todos merecemos ser reconhecidos pelo que realmente somos. Durante 15 anos, permiti que minha identidade fosse eclipsada pela sombra do meu marido. Aceitei ser só a esposa, porque era mais fácil, porque evitava conflitos, porque pensei que estava preservando meu casamento. Mas o que descobri de um dos parceiros é que um relacionamento não é um relacionamento saudável. Amor verdadeiro significa celebrar os sucessos um do outro, apoiar os sonhos um do outro e reconhecer o valor único que cada pessoa traz para o mundo. Aquela festa de dezembro foi um divisor de águas na minha vida. Foi o momento em que parei de aceitar ser invisível e comecei a reivindicar meu lugar no mundo. Foi quando Helena Carvalho, a cardiologista, finalmente se encontrou com Helena Carvalho, a esposa, e descobriu que elas podiam coexistir harmoniosamente. Hoje, quando me apresento, digo: eu sou Helena Carvalho, cardiologista pediátrica e coordenadora do projeto global da Fundação Gates. E também sou esposa. Porque todas essas identidades são parte de quem eu sou, e nenhuma delas é mais ou menos importante que as outras. O que aconteceu naquela festa teve repercussões que foram muito além do meu casamento. A história se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de São Paulo, e muitas mulheres começaram a me procurar para compartilhar suas próprias experiências de serem subestimadas ou diminuídas. Descobri que minha experiência não era única,
Havia advogadas sendo apresentadas apenas como esposas, empresárias sendo reduzidas a acompanhantes, professoras universitárias sendo vistas apenas como mães. Era um padrão sistêmico que afetava mulheres em todos os níveis da sociedade. Isso me inspirou a começar um projeto paralelo ao meu trabalho médico. Junto com outras profissionais, criamos uma organização chamada Mulheres Visíveis, que trabalha para empoderar mulheres a reivindicarem suas identidades profissionais e pessoais. Organizamos workshops sobre autoestima e assertividade, criamos uma rede de mentoria para mulheres em início de carreira e desenvolvemos campanhas de conscientização sobre a importância de reconhecer e celebrar as conquistas femininas. O projeto já impactou mais de 5.000 mulheres em todo o Brasil e estamos expandindo para outros países da América Latina. É gratificante saber que minha experiência pessoal pode ajudar outras mulheres a evitarem os mesmos erros que cometi. Olhando para trás, não me arrependo completamente dos 15 anos em que fui só a esposa. Esses anos me ensinaram lições valiosas sobre paciência, sobre a importância dos relacionamentos, sobre como encontrar força mesmo quando nos sentimos invisíveis. Mas também me ensinaram que nunca é tarde demais para mudar, reivindicar nossa identidade, para exigir o respeito que merecemos. Aos 43 anos, descobri que ainda tinha muito a aprender sobre mim mesma e sobre o que quero da vida. Meu trabalho médico continua sendo minha paixão. Cada criança que opero, cada vida que salvo, cada técnica que desenvolvo me lembra por que escolhi esta profissão. Mas agora faço tudo isso com uma confiança renovada, sabendo que meu valor não depende da aprovação de ninguém. E meu casamento. Ricardo é um trabalho aprendendo a nos relacionar como iguais, como parceiros verdadeiros. Não sei se conseguiremos reconstruir completamente nossa relação, mas sei que qualquer relacionamento futuro que eu tenha será baseado em respeito mútuo e reconhecimento. A festa de dezembro de 2023 foi o fim de uma era e o início de outra. Foi o fim da Helena invisível e o nascimento da Helena completa, médica, mulher, esposa, líder, integradas e reconhecidas. Todas as facetas da minha identidade. E se há uma mensagem que quero deixar para qualquer pessoa que se sinta invisível, diminuída ou subestimada, é esta: você tem valor. Você tem contribuições únicas para o mundo. E você merece ser visto, reconhecido e celebrado pelo que realmente é. Nunca aceite ser só alguma coisa. Você é muito mais do que qualquer rótulo que tentem colocar em você. E quando você finalmente reivindicar sua identidade completa, descobrirá que você estava esperando para. Se esta história te tocou, deixe um like e se inscreva no canal Relato Meu para mais histórias reais que mostram a força do ser humano diante das adversidades. E lembre-se, nunca subestime o poder de uma pessoa que decide fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil.